Boa tarde, estamos aqui para mais uma aula. Com a graça de Deus, nós estamos iniciando a nossa aula 4. Que bênção! Vamos orar para que nós possamos conhecer melhor esta palavra tão maravilhosa que é a palavra de Deus. Papai amado, Papai bendito, muito obrigado pela tua graça, pelo teu poder e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. E, papai, te suplicamos que o Senhor nos oriente agora neste aprendizado da tua palavra. Ensina-nos a te conhecer e te conhecer cada vez mais. E que a tua palavra, Senhor, seja guardada em nosso coração e aplicada em nossa vida. Nós te louvamos gratos no excelso, eterno e absoluto nome daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, o nome de Jesus. Meus amados, nesta continuidade das nossas aulas, nós vamos estudar um dos elementos que é a Bíblia, né? Na Bíblia, para nós, tudo é a Bíblia, tudo se passa pela Bíblia. E a primeira coisa que nós precisamos conhecer é onde que nós vamos falar. Nós vamos falar que praticamente todo o chão da Bíblia, toda a Bíblia, ela se transcorre aqui nesta região. Aqui era o famoso crescente fértil. Aqui você tinha aqui o delta do Nilo. Esta é uma região muito fértil, inclusive nos dias atuais, no desaguar do rio Nilo, ele forma uma sequência de rios menores, abrindo-se como um leque. Então é conhecido como o delta do Nilo. Aqui nós temos a região do Mar Vermelho, aqui do Mar Mediterrâneo, aqui nós temos o Golfo Pérsico, aqui nós temos os famosos rios Eufrates e o rio Tigre. Então nós vamos ver aqui esta região. Basicamente, 95% de toda a atividade bíblica acontece dentro desta região. E é esta região aqui mais escura. Eu sou daltônico, não vou arriscar dizer que cor é isso, mas nesta região mais escura, nos dias atuais, em que era toda a parte bíblica, os fatos bíblicos, onde que eles acontecem. E tudo isto nós vamos caminhar nesse maravilhoso livro que é a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos nós. Primeiro, vamos dar um esboço do que é esse livro que nós temos na mão. Nós temos no Antigo Testamento 39 livros. Eles estão divididos Pentateuco, Penta, 5, Teucos, Toicos, rolos. Então são os 5 primeiros livros da Bíblia em que ele é conhecido como o Pentateuco. Para ter uma ideia, qualquer criança judia, até por volta assim dos seus 12 anos, por aí, o menino principalmente, ele sabe quase que decora tudo isso, tá, gente? Então quando você fala, não consigo nem ler números, uma criança, aos 12 anos, o menino, né, na tradição judaica, ele já tem isso aqui quase que decorado, de tanto que eles leem, de tanto que eles ficam falando sobre isso, tá? Então isso é para a gente pensar um pouquinho. Tem os livros históricos. Esse segundo Crônicas aqui está perdidinho aqui, porque na hora que eu passei para cá, não sei o que ele quis fazer. Mas são esses livros aqui, vai lá de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros, o que é um livro histórico? Ele conta a história do povo. Então, é claro que ele tem informações bíblicas, é claro que ele tem as informações de Deus, mas eu tenho a história relatada. Quer dizer que os outros livros? Sim, aqui eu também tenho. Mas esses daqui, eles vão contar mais precisamente alguns detalhes que nós consideramos como são mais históricos do que doutrinários, são mais históricos do que poéticos. Então, por isso que ele recebe denominação histórico. Há os livros que nós chamamos de poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Jó
não é uma poesia. Jó é um fato. Nós cremos piamente em todas as passagens bíblicas, mas a linguagem com que ele foi escrito a mesma, assemelha-se ao estilo dos Salmos, Provérbios, para nós não, na tradução isso ficou bem perdido, mas nos originais era esta a ideia da transmissão da fala. Nós temos que considerar que há um elemento antes da escrita, que era a transmissão oral. Aquilo era falado de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Então ele teria que ter uma dinâmica para ser gravada melhor. Então era por isso que nós chamamos de livros poéticos. Para nós não vamos entrar com essa profundidade, mas, por exemplo, muitos salmos, eles têm... no dia de hoje o Senhor venceu no dia de hoje. Tá? É meramente o que nós chamamos de paralelismo. Tem vários tipos de paralelismos. É quase que uma rima, mas não é a rima como nós entendemos. É uma rima diferente. Então, por isso, nós vamos ver também esses livros. Nós vamos ler os profetas maiores. Por que maiores e por que menores? O que é essa diferença? É a quantidade escrita, a quantidade do volume escrito, ou a quantidade do material deixado para nós. Não é no nível de importância que cada um tem, não. Todos são importantes, todos trazem ensinos, todos trazem a palavra de Deus. Só que uns escreveram mais e outros escreveram menos. É claro que isso é Deus que fez dessa maneira. E nós temos o Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos 27 livros, que são compostos por bibliográficos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos ver que quando nós chegarmos no Novo Testamento, esses três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam uma situação que nós chamamos sinóptico, tá? Eles têm a escrita a partir da mesma ótica, do mesmo ponto de vista. E nós vamos ter João, que ele tem um ponto de vista diferente. Mas todos eles tratam da bibliografia de Jesus. Uns ênfase mais terrena e outras na ênfase mais divina. Nós temos no Novo Testamento um livro histórico, Atos, que vai contar a história da igreja, a origem do povo cristão, como é que foram os primeiros momentos, como é que aconteceu, como é que foram, nós vamos chegar nas viagens missionárias de Paulo, como é que o evangelho foi espalhado, por isso que nós chamamos de histórico. Eu tenho o aprendizado de como as coisas estavam funcionando. Nós vamos ter as epístolas paulinas, todos os escritos por Paulo, todo o material que Paulo escreveu, e para nós isso é muito importante. Por que é importante? Nós vamos conhecer quais as epístolas doutrinárias, quais as epístolas de prisão, quais as epístolas pastorais. Nós vamos, quando chegar lá, muita calma nessa hora, quando nós chegar lá nós vamos ver tudo isso. Nós vamos ver a ênfase dada. Então, mas o escritor é o mesmo e a ênfase dada a cada uma delas. As epístolas gerais, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Este Judas não é o Iscariotes, tá? E nós, quando chegarmos aqui, nós vamos ver a problemática de Judas, todas as dificuldades que houveram para incluir Judas no cânon hebraico, no cânon do Novo Testamento, porque Judas contém versículos em referência a livros apócrifos, e eu vou explicar o que é um livro apócrifo, o que é um livro pseudepigráfico. Nós vamos ver tudo isso daí. É um material que é interessante saber que existe. Não serve como fundamento nada, mas é interessante saber que existe e qual era a visão que se tinha no determinado momento da história. E depois nós vamos para a revelação, o Apocalipse. Então ali quando nós vamos conhecer o descortinar da palavra de Deus. É claro, meus amados, que nós vamos passar livro por livro aqui,
E no decorrer de cada livro, já vou te avisando, qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, manda no e-mail, manda para mim. Eu montei aquele grupo do curso básico de teologia, estou mandando material, entra em contato, fala se está recebendo, não está recebendo, me dá uma informação. Eu estou acreditando que está todo mundo com material e de repente não recebeu. Então vamos manter a nossa interligação, tá? Então você vai receber o material, já enviei para vocês algumas aulas, eu já vou enviar esse material também. Vou dividir o nosso estudo segundo este esboço. Primeiro o Pentateuco, depois nós vamos ver todos os livros históricos, depois nós vamos ver todos os livros poéticos, tá? Então eu vou fazer seguindo esta ordem de trabalho, porque algumas coisas são importantes, tá? Para a gente aprender, para a gente conhecer melhor, formado dessa maneira. E você logo estará recebendo esta apostila e também este vídeo daquilo que nós estamos falando. Vamos para o primeiro livro, vamos para a Gênese. Não é Gênesis, sim, mas Gênese é a origem de tudo, é o início de tudo. Isso daqui é um quadro renascentista por volta de 1600, por aí, em que o autor procura retratar como ele via o paraíso. Essa beleza toda, claro, que é muito o paraíso real, ele era muito mais belo do que isto, tá? Então, mas é para ter uma ideia de como se via o paraíso na imaginação humana, tá? Tá aqui uma pintura, você vai ter tudo isso para você também. Vamos nós. Quem é o autor de Gênesis? Haja visto que grande parte daquilo que está acontecendo em Gênesis não havia ninguém. Até o 6º dia da criação, vamos chamar assim, já vamos tratar sobre esse assunto, não havia ninguém, era só Deus. E como é que foi escrito? Deus passou para Moisés, tá? E Deus trouxe esta revelação para Moisés. E aí a tradição judaica coloca Moisés como autor. Nós vamos ver que Moisés é o autor tanto de Gênesis como dos demais do Pentateuco. Alguém vai me questionar assim, mas espera aí, no final de Deuteronômio, Moisés morre, como é que ele continua a escrever? Espera, gente, tem um escriba, ele relata o final, não é Moisés de próprio punho, ele tem como se fossem secretários que vão escrevendo o tempo todo, ele vai falando e aquela pessoa que está ao lado dele, o escriba, vai anotando toda a sua fala. Por quê? Imagina se Moisés ficasse escrevendo e ao mesmo tempo atendendo, dirigindo-se ao povo, cuidando do povo. Então, a maneira que a gente fala, o autor é aquele que está falando. Você tem uma carta paulina que ele diz que eu escrevi de próprio punho. E olha com que letras grandes eu vos escrevo. Então ali ele está definindo que antes era alguém que estava escrevendo por ele e agora ele pessoalmente faz isso. Então só para um pequeno esclarecimento, uma pequena informação. Um detalhe importante, nós trabalhamos, quando a gente fala nós, agora vocês fazem parte, porque vocês são estudiosos da Bíblia, o autor de um determinado livro, vou chamar tudo livro, tá bom? Vamos pôr essa informação entre a gente. Tudo vai ser livro assim de facilitar a nossa conversa. O autor de um determinado livro, eu tenho a evidência interna ou evidência externa para saber quem é o autor. O que é evidência interna? Dentro do próprio livro há uma informação que ele escreveu, que você vai encontrar em Êxodo 17, 14, 24, 4, Deuteronômio 31, 24, que fala acerca de, fala que é Moisés o escritor. Então eu tenho uma evidência interna. Lá em Lucas, quando você pega o Evangelho de Lucas, ele fala para a gente que ele diligentemente procurou reunir todos os fatos, então ele se apresenta como autor. Nas cartas paulinas, de uma maneira geral, mas em Romanos mais explicitamente, quando eu falo assim, eu, Paulo, servo do Senhor, então ele se identifica. Então isso nós chamamos de uma evidência interna. O que é uma evidência externa? Quando um outro livro, num outro momento da história, menciona aquele livro e aquele autor. Jesus,
autoridade máxima sobre qualquer coisa, em Jó ele fala acerca de Moisés. Em Lucas também há essa menção. E outras informações arqueológicas, históricas, apontam para um determinado autor. Então, isto são evidências externas. Algumas são intrabíblicas mesmo, e outras são extrabíblicas. Isto é, livros de fora, por exemplo, se nós quiséssemos discutir acerca de Jesus, que para nós, a nossa fé é inquestionável, mas eu tenho livros, material escrito por um historiador hebreu, um historiador judeu que é Flávio Joséfo, e ele fala acerca desse povo cristão no começo da nossa era, vou chamar assim, no começo do nosso tempo, no começo em que, após Jesus, na época de Jesus, ele escreve sobre isso. Nós temos autores romanos que escrevem sobre isso. Há na Universidade de Salamanca, na Espanha, um documento em que diz que houve uma data romana, em que um homem chamado Jesus, líder de judeu, ele é como se fosse um atestado de óbito de Jesus. Então, essa pessoa, Jesus, eu tenho, além da própria Bíblia, claro, e além da nossa vivência pessoal, eu tenho elementos históricos, extra-bíblicos, que me trazem essa informação. E assim são os autores. Eu tenho a evidência interna, que eu tenho em alguma passagem do próprio livro que fala do autor, e eu tenho uma evidência externa, que são estes N elementos que me ajudam a reconhecer o autor. Por que isso é importante? Dá credibilidade ao material que estamos lendo. Quando nós vamos ver mais futuramente material apócrifo e pseudepigráfico, como o nome diz pseudo, isto é, não verdadeiro, então já viu assim, não tem credibilidade aquele material. Por isso que ele é conhecido como apócrifo e pseudepigráfico. Ok? Vamos nós. Em Atos 7:22, é uma informação importante, que Atos é um livro histórico, e Lucas, que o escreveu, ele é minucioso acerca daquilo que ele está escrevendo, ele faz uma grande pesquisa, ele é médico, então ele é detalhista, então ele, ao buscar a informação, ele encontra que Moisés, de fato, foi instruído na ciência dos egípcios. Parece simples, mas é extremamente importante. Então, quando Moisés fala que ele estava lá no Egito, tem elementos. Não é assim, é meramente alguma coisa dita sem sentido. É alguma coisa construída de verdade. Isso tudo para dar credibilidade ao material que a gente tem na mão. Vamos nós. Vamos continuar conhecendo Gênesis. A data, falar em data, vamos primeiro definir uma coisa. Data é um problema na Bíblia, tá? Vamos deixar bem claro isso. Por que um problema? Lembra quando nós começamos nossos estudos, que eu falei, eu tenho que levar em conta o contexto cultural, o contexto histórico, detalhes de cada momento. Então, o tempo, primeiro, vamos assim, o nosso calendário sofreu alterações. Se você quiser conhecer, dá uma pesquisada sobre o nosso calendário. Hoje nós estamos no ano 2020. Nós estamos no mês de maio. Mas houve época em que as pessoas foram subtraídos dias. Foram subtraídos um trecho enorme de dias. Simplesmente para mudar o calendário. Adequar os calendários a alguns princípios pessoais. A igreja tinha um certo domínio e ela que determinava como o calendário deveria ser. Não vou trabalhar nessa parte, mas isso é bastante interessante. Inclusive os nossos dias, você vê que tem meses com 30, meses com 31. Fevereiro era um Deus mais fraquinho, os nossos meses eles são tributos a deuses. O mês de fevereiro é um Deus meio fraquinho, vou falar assim. Então, cada imperador romano, o que ele fazia? Para ele ser maioral, ele acrescentava um dia no seu mês.
E tirava do outro. E coitado de fevereiro, por isso que fevereiro tem 28 dias e a cada 4 anos 29, porque ele era mais fraquinho, então os imperadores tiravam desse deus, e porque eles também se consideravam deus, tá? Explicando. O imperador se achava que ele era um deus, então ele era deus mais importante que aquele outro deus, então ele tirava um dia dele para ele ter maior quantidade de tributos. E alguém vai falar assim, mas espera aí, mas por que não mudaram 32, 33 dias? Porque houve uma certa padronização, tá? A média era o calendário antigamente era mais lunar, isto é, a cada 28 dias. E cada um foi acrescentando um dia a mais e eles viram que estavam extrapolando e parou no limite dos 31. Pronto, uma pequena curiosidade bíblica. Então, a data tradicional do Êxodo, para entender Gênesis, quando começou a ser escrita, entenda, não foi no princípio criou Deus e Moisés estava ali do lado dele escrevendo. Não, não é isso. A história escrita começou na saída do Egito, no movimento de Moisés, praticamente. É ali que começa os relatos da história. Então, por que isso é importante a gente entender? Porque vinha sendo passado de pai para filho, de pai para filho. Isso se chama transmissão oral. Então, aquilo era contado de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, e chegou num determinado momento em que aquilo começou a ser registrado. Por quê? Por segurança, porque havia o perigo dessa transmissão oral se perder, a ser corrompida, e por isso que Deus, é claro, sempre na sua eterna providência, vai chamando homens ao longo da história, em que eles registram os fatos de Deus. E aqui nós temos que, por isso que para pensar em Êxodo, para pensar em Gênesis, quando começou a ser escrito e não quando os fatos aconteceram, tá? Então, para nós o que interessa é a data da escrita. Então nós temos, lá em 1 Reis 6:1, que afirma que Salomão começou a construir o templo no ano 480, depois dos filhos de Israel saírem do Egito. Essa construção, ela aconteceu por volta do ano 960. E aí, considerando os 480 mais 960, dá mais ou menos 1440 antes de Cristo, o Êxodo. Então, muito provavelmente, foi aí que começou a escrita de Gênesis. A escrita, tá? Não os fatos. Vamos nós. Qual o conteúdo de Gênesis? O que nós temos em Gênesis? Qual o material que eu tenho em Gênesis? Olha que bacana. Primeiro, em Gênesis, como eu disse, a Gênese é a origem de tudo. Então ali inicia a formação do universo e tudo que tem que haver no universo. Tudo que havia, tudo que existe, tudo que há. Então ali, e a criação da vida. E aqui vem um detalhe. Está grifado para você. Todos os 8 atos da criação foram executados em 6 dias. Deixa eu dar uma pausa para explicar uma coisa. Eu comentei na matéria anterior acerca de leitura alegórica e leitura literal. O que é leitura literal? Leitura literal é 6 dias de 24 horas. Ponto. Primeiro dia, segundo dia, ao final de 24 horas, acabou. O que é uma leitura alegórica? É um período de tempo não determinado. Por que e ninguém é obrigado, eu faço a leitura alegórica? Porque quando eu enxergo um dia de 24 horas na criação, o 6º dia, para mim, ele é bastante complexo. Por quê? No 6º dia, Deus criou o homem, criou a mulher, eles pecaram e foram expulsos do paraíso. Eles tiveram apenas 24 horas dentro do paraíso. Tudo aconteceu em 24 horas. Então, quando a leitura é literal, ela me deixa um pouco presa a alguns detalhes. Ninguém é obrigado a aceitar esse ponto de vista. Por isso que eu entendo que a leitura alegórica me permite ver que, por exemplo, uma criança chega para você e fala assim: acharam um dinossauro lá com alguns milhões de anos. Ai, meu Deus, como é que eu vou explicar isso para a criança? Como é que eu vou falar isso para ela?
Como é que eu vou contar? Se eu pegar uma leitura alegórica, é fácil. Não havia um tempo determinado. E para mim, tudo é criação de Deus, mesmo os dinossauros. Aquilo é verdadeiro? Eu acredito que sim. Você pode ir lá nos museus e você vai ver os ossos daqueles bichos, tá? E se for criação do homem? Não é, tá? Mas é de cada um. Aqui não estamos. Mas o que é interessante? Então na Bíblia eu encontro a passagem que me fala dos dinossauros? Sim. Você tem as bestas feras. Então eu tenho, na leitura alegórica, eu consigo enxergar toda a criação da maneira que for. O universo tem 8 bilhões de anos. Qual o problema? Deus é eterno. Então não tem problema nenhum. Porque um detalhe também importante para nós compreendermos melhor, Deus, ele está numa estrutura de tempo chamado Kairos. O Kairos, ele é atemporal. Não tem tempo. Não tem uma estrutura de tempo. Nós, seres humanos, nós vivemos numa estrutura Cronos. A nossa estrutura de tempo é Cronos. Isto é, ela é cronometrada. Isso, metrada. Então o tempo ele é marcado, ele tem períodos. Então um período de 1 hora, de 24 horas, de uma semana, mês, ele tem período. Para Deus não existe isso. Ele é eterno, de eternidade a eternidade. Então não há tempo para Deus. Portanto, se o universo tem 8 bilhões, Deus é mais antigo do que isso. Se o universo tem 100 bilhões, Deus é mais do que isso. Então, não há nenhum choque nisso. Recentemente, foi descoberto eles chamaram esse elemento cósmico de superterra. Pelo material visto por satélite, pelo Hubble, por ondas que são no espaço, por toda a astronomia, ele está só a 25 mil anos-luz da Terra. O que é isso? Imagine que a velocidade da luz anda a 300 mil quilômetros por segundo. Ponto. Quando a gente olha isso, 300 mil quilômetros por segundo. Ponto. Quando nós olhamos isso, ele está... só 25 mil anos já é tempo para chuchu. Mas 25 mil anos-luz, imagina a distância. Isto é, a luz que eles estão vindo agora, que eles estão vendo, o som, que eu vou chamar assim, que eles estão recebendo agora, demorou 25 mil anos-luz para chegar até aqui. Então, para ter uma ideia do tamanho que é esse universo, gigantesco, cabe na mão de Deus. Foi Deus que fez. Deus é maior do que todo esse universo. Então dá para entender assim, por isso que assim, a leitura alegórica ela não me desqualifica a Deus, muito pelo contrário, ela me vê Deus também na sua dimensão toda. Mas a leitura alegórica não exime, não tira a leitura literal, que Deus é o Criador, que Jesus é o Salvador, e sem Ele não há salvação. Tá ok? Só para dar uma explicaçãozinha, porque é muito importante isso no decorrer do nosso estudo. Vamos nós. Os 10 capítulos seguintes tratam de origem de muitas qualidades de vida. As formas diferentes, as maneiras, como é que as coisas foram acontecendo. Nós vamos ver a origem da sexualidade humana, e aqui, especificamente bíblica, não se trabalha aqui, não há um pensamento aqui nas variantes que existem hoje. Hoje eu trabalho no campo de aconselhamento, no campo de tratar famílias, eu trabalho com 12 gêneros. Há estudos de 40 e poucos gêneros, há estudos de 130 e poucos gêneros. É que eles fazem uma subdivisão da subdivisão da subdivisão da subdivisão. O cara tem um cabelo virado para o lado esquerdo, então é um gênero tal. Sabe, essas coisas. Então, não é isso. Aqui a sexualidade ela é muito literal, tá? Macho e fêmea é literal. O matrimônio é a única instituição criada por Deus no paraíso antes do pecado.
Tá? Então o matrimônio é a única. Deus foi o primeiro a realizar uma cerimônia de casamento. Ele foi o que realizou. Quando ele cria a Eva de Adão e entrega um para o outro, ele está realizando a cerimônia de casamento. Tá? Então Deus é o primeiro oficiante de uma cerimônia de casamento, e ela acontece no Éden antes do pecado. Aí depois nós vamos ter a origem do pecado, da doença, das dores, da morte, a ira de Deus, outro elemento importantíssimo de nós conhecermos. Ira não é Deus com raiva, não é Deus nervosinho, nada disso. Ira é justiça. Deus havia falado para Adão que Adão seria o dispenseiro de toda a criação. Ele seria o mordomo, ele cuidaria, ele seria o zelador de tudo aquilo. E ele tinha dito, Adão, você pode comer o que você quiser aqui, menos este fruto da árvore do conhecimento. Estava dito, estava explicado, estava ensinado. E a própria palavra diz que na virada do dia o Senhor vinha e ali os dois conversavam muito. Adão desobedeceu. Deus ficou nervoso? Não, ele aplicou a justiça. Só isso. Expulsou. Aquilo que é dito, Deus não vai fazer nada sem que nos avise primeiro. Todos os atos de Deus são nos avisados e com muita antecedência. Quando nós o fizermos, quando nós falharmos, não podemos chegar para Deus e falar, mas eu não sabia. Tá? Então a ira é a aplicação da justiça de Deus. Tá? Mas a ira de Deus, nessa aplicação de justiça, ele dá ao seu Filho. Jesus veio para nós, nos trazer a salvação, aplicando a justiça de Deus. E é claro que esta justiça há de continuar sendo executada. Tanto é que o final da história da humanidade tem a ver com esta aplicação da justiça. Então, ira de Deus não é a raiva, nervoso, nada disso, porque Deus não tem sentimentos. Deus não tem sentimento, porque ele não é vulnerável como nós somos, tá? Então isso é muito importante. Amor não é sentimento. Deixa bem claro, amor não é sentimento. Nós temos uma má interpretação deste elemento, desse termo amor. Amor é atitude. Se Deus falasse que amasse e não tomasse atitude, aí sim você estaria enxergando um sentimento. Tudo que Deus fez foram em atitudes. Então isto sim, então amor é atitude. E aí nós vamos conhecer sobre a origem das línguas, a origem das raças e tudo mais na face da terra. No capítulo 12, então, começa o chamado de Abraão, a inauguração do concerto com Deus com ele. Nós vamos ter um outro concerto anterior, que é o concerto adâmico, quando ele dá para o homem esta zeladoria do planeta Terra, de toda a natureza. Não dá a zeladoria sobre outro homem. Não podia haver domínio. Domínio significa autoridade sobre. Então, em momento algum, há esta autoridade sobre o homem. O único que tem autoridade sobre o homem é Deus. Aí vou falar trindade, tá? Sobre outro homem não há essa instituição. Por isso que ela está no pecado, tá? Então, ali, o primeiro concerto, esse concerto do zelo sobre toda a construção, toda a criação que o homem recebeu aqui na terra. E depois vem o chamado de Abraão, ele começa a chamar um povo para si, a separar um povo para si. Aí ele chama Abraão para a construção de um povo segundo os conceitos, ou segundo o preceito que Deus tinha. Você vai ver que isto não é a primeira vez que Deus faz. Nós vamos ver daqui a pouco esta ideia. De uma maneira, ele antecipa o Novo Testamento de muitas maneiras. O próprio Deus pessoal, ele se apresentando. A trindade é enxergada em Gênesis. Porque façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Aqui a instituição do matrimônio, que eu já falei. A gravidade do pecado, o que é o pecado, as consequências do pecado, estão tudo lá em Gênesis. Aqui nós vamos ver o julgamento divino e a justificação pela fé. Tudo aqui
nós vamos enxergar dentro de Gênesis. E uma coisinha, que pena que já está aparecendo, que eu ia te fazer a pergunta. A árvore da vida, lembra da árvore da vida que estava lá no Éden? Do Éden, a única coisa que nós vamos encontrar lá será na eternidade. Ela está registrada em Apocalipse 22. É a mesma árvore da vida. Tá? Então a árvore da vida que foi perdida, quando eu digo perdida, isto é, não tivemos mais acesso a ela, que não tivemos mais como chegar a ela, ela está em Apocalipse 22. Então ela está naquilo que o próprio Jesus disse, na casa de meu Pai. Então nós, na casa do Pai, a árvore da vida se encontra lá, e você encontra esse texto falando sobre isso em Apocalipse 22. Aqui nós vamos ver a bênção de Jacó sobre Judá, Cujati virá o Messias. Olha só, aqui, por isso que Gênesis é importante. Eu vou ter a origem humana, tá? Ninguém vai falar, tá? Não, a origem humana, por que tinha que ser Maria, por que tinha que ser José? Está lá em Gênesis. Vocês pensam que, eu queria tanto ler Apocalipse. Meu amado, se você não lê Gênesis, você não vai entender o Apocalipse. Não tem como, tá? Vou ser mais claro ainda. Se você não ler a Bíblia toda, você não vai entender Gênesis. Não vai entender o Apocalipse. Vamos nós. A morte de Jacó e os últimos dias de José, no capítulo 50. Este é o conteúdo de Gênesis. Então, tudo que você quiser saber de onde nós viemos, está aqui. E qual o propósito de Deus está aqui. Qual o projeto de Deus está aqui. Qual a ideia de Deus está aqui. Tudo que eu preciso saber acerca de tudo o que há diante de nós, no universo, está tudo relatado em Gênesis. Boa leitura de Gênesis. Vamos nós. Este é o segundo momento, meramente informativo, que Deus... eu falei de Abraão, a chamada de Abraão, mas esse detalhe é importante. Em Noé, nós temos o quê? A segunda chance da humanidade. Vou pôr dessa maneira, tá? A segunda chance. Deus, durante 120 anos, falou, e ninguém deu ouvidos. No meio de um deserto, num lugar onde nunca havia chovido, em que esse povo sabia o que era água, mas não água do tamanho que veio, eles começam a ver a construção de um barco, de um navio, do jeito que você quiser chamar. E ali há um chamado dos animais para entrarem nesta arca. E as pessoas rindo, imagine, no meio do deserto, nunca havia chovido, nunca houve uma quantidade de água que pudesse, male, vou falar assim, se esse barco desse tamanho todo fosse colocado a navegabilidade dele, precisava de muita água para poder ele flutuar. Então imagine a situação. E aí nós vamos ver Deus dando uma chance e ele começa de novo. Deus, vou por assim, em Adão ele fez, aí o homem se desvia, se corrompe e Deus começa novamente. Aí nós vamos ver que aqui é aquela região que seria basicamente, este é o Éden, tá? Aqui você tem o rio Tigre, aqui você tem, aqui é o rio Eufrates, aqui é o rio Tigre, há mais dois rios, que é o Pison e o Gion, eles estão não mais existentes, mas eles estavam por aqui, tá? Então esta região que você está vendo aqui é a região que seria o Éden. E aqui nós vamos ver hoje, né? Olha aqui o Monte Ararat, a Arca de Noé, ela parou aqui. Então olha só, cercado de água por todo lado, aqui o Mar Mediterrâneo, aqui o Mar Negro, o Mar Cáspio, o Golfo Pérsico, ele estava aqui, ó. E aqui, neste pedaço, vou chamar aqui, é que tudo acontece no Éden, e o primeiro momento da humanidade. Quando vem a inundação, então
isto tudo aqui é coberto de água e ele vai aportar aqui no Monte Ararat. Tá? Então olha que coisa maravilhosa, olha o volume de água que teve aqui para cobrir essas montanhas, para ele aportar aqui no Monte Ararat. Aqui nós temos, em Noé, quando há uma segunda chance, aqui está o Monte Ararat. E aqui nós temos os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Nesses daí nós vamos ver a origem de alguns pontos e de alguns povos. O povo Sem, que é filho de Sem, é o povo semita. Ele vai habitar esta área aqui. É onde está o Israel de hoje, mesmo a parte arábica, né? Que agora é arábica, mas naquela época era uma terra única. Toda essa área aqui era o povo semita, tá? Que hoje basicamente é o povo judeu. Aqui, Jafé, ele vem para a Europa, e na Europa tem o povo jafetita. Então aqui nós somos, quem é descendente de europeu, ele tem a descendência jafetita. Cã, ele vem para os cananitas, a origem do povo cananita e ao continente africano. Então, as origens dos povos estão aqui. Sem, ele pegando a Ásia, que é essa parte oriental, e entrando via Ásia. Jafé vai em direção à Europa, e Cão vem na região de Canaã, cananita, e mais o continente africano. Então, esta é a origem dos povos. Hoje, semelhantemente, nós temos mais ou menos também a origem, ou então a força de 3 grandes religiões, que são monoteístas. Tá? Sem é a origem do povo da religião judaica, o judaísmo. Cã, que é a região do cananita, vem a religião islamismo. E Jafé, na Europa, que pega toda essa região aqui, o cristianismo. Tá? Toda a base é uma só, mas você vê assim que mesmo nos 3 filhos lá de Noé, ainda hoje repercute a influência deles nas religiões, no judaísmo, no islamismo e no cristianismo. E só a título de curiosidade, olha a região de Magog aqui. Você entende porque eu preciso ler Gênesis? Magog, quando você vai ler, lembra de Gog e Magog, que vai falar no Apocalipse? Olha onde que está Magog. Olha quando nós chegarmos lá em Apocalipse, você vai lembrar disso que eu estou te falando agora. Tá? É meramente curiosidade. Vamos nós. Cristo aparece em Gênesis? Sim, Senhor, aparece em Gênesis. A palavra estava muito envolvida para a criação. Lembra o que está escrito lá em João? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você lembra disso? Eu sei que você sabe de cor, mais do que eu. Então, aqui nós temos que Cristo estava, porque Cristo é a palavra, Cristo é o Logos. Por quê? Aí vem um conceito bastante bonito, bastante interessante. Se nós colocarmos a Trindade na execução, nós vamos ver assim, que Deus meramente é uma linguagem simbólica, tá? O que eu estou falando. Então, assim, Deus, na hora dele falar, o som que sai, este som que sai é o Espírito Santo. Então, o ar que sai do pulmão de Deus dando ordem é o Espírito Santo. E a palavra haja é Jesus. Tá? Então, numa linguagem simbólica, a Trindade na plena execução da triunidade na construção. Tá? Porque a palavra é a que executa o fato. Mas é claro que tem o envolvimento dos 3, é claro. Tá?
O ministério de Jesus está antecipado lá em Gênesis 3,15. Lembra do que acontece em 3,15? Leia ali. Lá já está falando daquele que viria e que seria o nosso Salvador. Então, quando você pegar esse material, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar Gênesis e vai começar a ver todas essas passagens, vai dar uma lida, vai fazer, é isso que ele estava dizendo, tal. Se houver alguma dúvida, entre em contato. Então olha como é que é gostoso agora você estudar a Bíblia e pegando essas passagens e fazendo aquilo que nós falamos de correlações. Lembra aquilo que eu falei? De você pegar um texto correlato para você entender melhor? Está aqui. Então você já começa a usar tudo isso, tá? Melquisedeque, o rei sacerdote, nós não sabemos a origem de Melquisedeque, não há nenhuma informação, mas este rei sacerdote, ele está também anunciado em 6:20, é interessante. Por que ele é interessante? Porque ele recebe tributo, ele recebe o dízimo, ele recebe. Então isso daqui é muito bacana de ser visto. E ele recebe também, eu vou dizer, quase uma adoração, mas nós não vamos entrar nesses detalhes para não complicar. Mas Melquisedeque aponta para Jesus Cristo. A grande revelação no concerto de Abraão. A hora que você lê o capítulo 15 e o capítulo 17 lá de Gênesis, você vai entender o que está escrito em Gálatas 3,16. Tá? Gálatas 3,16 é como se fosse um pequeno resumo, ou então uma compreensão dos capítulos 15 e 17 de Gênesis. Tá? Não vou lê-lo agora, você vai pegar na sua casa e vai fazer esta leitura e este comparativo. Você vai começar a manusear esta ferramenta maravilhosa que é a Bíblia. Deus fez promessas a Abraão e Jesus é o maior cumprimento dessas promessas. O que Deus faz? Qual promessa principal? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como isso é possível? Através de Abraão? Não, através de Jesus. E aqui, de novo, um problema gravíssimo da leitura da palavra do Senhor. Tem gente que acha que é salva por ser de Abraão. Eu sou da linhagem de Abraão. Não existe salvação fora Jesus. Quando ele diz, em ti serão benditas, ele estava dizendo na sequência. Então, Jesus, não é que Jesus é a sequência de Abraão, mas nessa sequência da promessa de Abraão, Jesus é o cumpridor dessa promessa. Por isso que nós somos uma família, nós somos abençoados, porque Jesus, não porque Abraão. Começa em Abraão, no chamado de Abraão, na separação do povo de Abraão, do povo, na construção do povo, e em Jesus é a consumação disso, e nós somos o resultado de tudo isso. E aqui nós vamos ver neste ato de Abraão de sacrificar a Isaac, nós temos dois conceitos que precisamos entender bem claro. Primeiro, que quando Abraão, que é conhecido também como pai da fé, aquele que tem uma fé inabalável, ele veio da onde? De Ur dos Caldeus. Então ele tinha uma concepção de sacrifício bem diferente daquela que nós temos. Dentro do Ur dos Caldeus, que era a antiga Babilônia, né? Então já o sacrifício humano era algo normal. Quando Abraão recebe essa ordem, ela parece ser simples, mas não é. Por quê? Porque é o único filho. Ele teve, quais os filhos que ele teve? Ismael e Isaac. Ismael é o que vai dar o povo ismaelita, tá? Então a grande parte dos árabes, aquela coisa, bem a parte arábica, ou de hoje do continente arábico, é a linhagem ismaelita. É o filho de Abraão com Agar, e Deus os ama igualmente. Lembra que Deus salva a Agar e salva a Ismael. Lembra lá, leia a Bíblia. Mas Isaac, que é o filho da promessa, Deus pede em sacrifício. E isso é um ato extremamente chocante, extremamente forte. E Abraão
sobe o monte para sacrificar o seu filho. Ele ouve a voz, ele obedece. Se você é uma pessoa que gosta de ler, há um livro, Temor e Tremor, de Soren Kierkegaard, você pode baixar, inclusive em PDF, e ele inicia falando dos 4 sentimentos que poderiam estar no coração de Abraão no momento em que ele sobe para sacrificar o seu filho. É uma leitura, não é Soren Kierkegaard é cristão, dentro da sua época, vamos chamar assim, mas é bacana, é uma coisa gostosa de ler, e ele me traz uma informação bastante peculiar. Ele vai tratar sobre o salto da fé. É um livro interessante, é um pouco filosófico, aliás, bastante filosófico, mas é um livro interessante para você ver assim quais os possíveis sentimentos que havia no coração de Abraão. É claro que é uma leitura humana. Só Abraão e Deus se entenderam. Mas aqui, por ser o filho único, o filho da promessa, e vai para sacrifício, está me revelando Jesus Cristo, o filho único de Deus que foi sacrificado, tá? Por amor a nós. A bênção de Jacó sobre Judá antecipa a vida de Siló, que é identificada como Messias, tá? Então aqui, quando Jacó recebe essa bênção, aí Jacó transfere sobre Judá, seu filho, aí vem essa antecipação da vinda de Siló, e aí é identificado como Messias. Lendo o capítulo 49, lá de Gênesis, nós chamamos isso, só para explicar, que todos estes elementos aqui são o antitipo do tipo que é Jesus. São um tipo do antitipo que é Jesus. É uma linguagem técnica. Então isso aqui são apontamentos daquele que vem. Então aqui eu tenho marcas, eu tenho sinais de alguém que está por vir. Então aqui vem uma revelação gradativa que Deus vinha trazendo para eles, para conhecerem cada dia mais a Deus e qual o propósito de Deus. Você vê que Deus começa a se revelar de maneira quase que diária, né? Vamos falar assim, lá em Gênesis, para o homem entender Jesus. E olha, estamos no dia de hoje e ainda tem gente que não entende. Olha que coisa triste. Vamos nós. O Espírito Santo em ação. Aqui, logo no começo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ponto. Então, por isso que eu posso ver sempre a Trindade em ação. Há sempre essa manifestação da Trindade o tempo todo. Por isso que nós acreditamos dessa maneira. Olha só, ele operou em José, fato que foi óbvio para o faraó. Leia lá 41:38. Quando ele fala assim, por acaso não há o Espírito de Deus sobre esse homem? Então, olha como que isso é lindo. Então, o Espírito Santo estava agindo e pessoas não cristãs estavam enxergando isso, e muitas vezes os cristãos, né, ou vou chamar cristãos, mas aqueles que seriam, aqueles que deveriam ver, aqueles que eram povo de Deus, não estavam vendo isso. Em ação para atrair os animais para dentro da arca. Tá? É o Espírito Santo que está agindo tudo isso. Então nós vamos ver como que está fora de ordem, tá? Mas meramente é conceitual, meramente celebrar as ações dele. Através da vida dos patriarcas, nós vemos as ações. Vamos ver algumas curiosidades. A primeira coisa, a dúvida é qual o primeiro livro a ser escrito? Se foi Gênesis ou Jó. Tá? Alguns acham que foi Jó, outros acham que foi Gênesis. Mas foram muito próximos um do outro. A escrita deles aconteceu muito na mesma época. Um outro fato interessante. O período de tempo escrito em Gênesis é maior do que todo o restante da Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Vou repetir, olha. O período de tempo descrito em Gênesis é maior do que todo o restante da Bíblia. Você fala, peraí. Vamos por parte. Depende da leitura que você faz. Tá? Se você faz uma leitura alegórica, você vai entender. Se você faz uma leitura literal, não vai se aplicar para você. Então, é só para te posicionar de novo naquilo que eu estava te falando agora há pouco. Deus é apresentado como Criador pelo menos 50 vezes apenas nos 2 primeiros capítulos.
tá? Então, este Deus Criador, e aí há dois termos bastante interessantes. Um é Elohim e o outro é Javé, ou Jeová, ou Yahvé, mas eu vou chamar Javé. Então, basicamente, praticamente dois relatos simultâneos da criação. Um tratando do Elohim, isto é, do Deus, aí é uma descrição impessoal, e o outro tratando de Javé, na criação também, mas já é uma criação pessoal. O relato destes dois eventos ele é proposital, em que se eu olhar na impessoalidade, eu vou ver a criação. E se eu olhar na pessoalidade, na intimidade com Deus, eu vou ver a criação. Então, quer impessoal, quer pessoal, Deus é o Criador. E isso é bonito de se ver. Leia o início de Gênesis e você vai ver esse duplo relato da criação, um chamando Elohim e o outro chamando de Senhor. Senhor é o nome que eles não ousavam escrever o nome de Deus, então eles colocavam Adonai, Senhor. Explica ao israelita a origem da circuncisão, está ali. Por que ele era um povo... O que é a circuncisão? É aquele corte na cabeça da genitália masculino, né, no órgão da genitália masculino, e ali há um corte de pele que separa um povo, distingue um povo. Mas para que fazer isso? Na realidade, Deus já preparando esse povo para a caminhada do deserto. E por que isso? Tem a ver muito com higiene. Uma das grandes causas de morte no passado era a falta de higiene. Então Deus estava preocupado, e nós vamos ver até lá em Levítico acerca de como Deus era preocupado até com a higiene do povo. Parece que não, mas isso é detalhe de quanto Deus é minucioso no amor que Ele tem por nós. Isso é muito importante da gente ver. A gente acha que assim, a gente olha muito grosseiramente, mas quando a gente vai olhar nos detalhes, nós vamos ver como que Deus ele é amoroso, como que Ele é Pai, até nos detalhes. Então, na circuncisão, a origem da circuncisão, ela tem em instância última uma separação, mas nos detalhes a própria higiene desse povo que passaria 40 anos no deserto. Mostra a origem das 12 tribos de Israel, como é que começaram as 12 tribos, como é que começou aquela divisão. Lembra, depois de Noé, os povos vão caminhando dentro do povo semita, aí vem o chamado de Abraão, aí vem a origem, né, dos filhos. Aí vai lendo, eu não vou te falar tudo isso aí não, você tem que ler. O concerto de Deus com Abraão é fundamental para o entendimento de toda a Bíblia. Aqui é a chave, aquilo que Deus falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a chave de compreensão para toda a demais compreensão da Bíblia, tá? Se eu não entender o que Deus quis dizer para Abraão nisso, não vou entender o amor dele por mim na cruz, tá? Então esse concerto abraâmico ele é fundamental. Revela como os hebreus foram para o Egito. Essa migração explica um dos eventos mais importantes da história da humanidade. Este evento está registrado na história. A matéria história contém o Êxodo. Então, aqui, como que tudo aconteceu? Mas fala para Gênesis, já é outro livro. Para nós existe a divisão, mas o Pentateuco é uma história contínua, tá? Então, isso mostra a continuidade da obra do Senhor. E nós vamos ver um outro elemento que vai acontecer. A origem das línguas. Como é que tudo aconteceu? Por que esta torre de Babel, isto é, de novo, mostrando que os povos querem usurpar o lugar de Deus. O que eles queriam fazer? Se aproximar de Deus numa estrutura humana. Isto que é a Torre de Babel, e isto que nós precisamos aprender do que a Torre de Babel tem a ver com os dias atuais.
o homem tentando chegar a Deus por méritos humanos, pela construção humana, pelos fatores humanos. E aí vem a destruição da Torre de Babel e a confusão de línguas. Mas a ideia central daqui não é a torre, não é as línguas, não é a construção a disseminação de línguas, mas o homem tentando chegar a Deus pelos elementos humanos. E isto é impossível. Aí você vai entender porque Jesus disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, tá? Então vamos nós. Qual o esboço que nós temos em Gênesis? A história primitiva do ser humano, nós temos as narrativas da criação, aqui nós temos a criação dos céus e da terra, aqui está tudo divididinho, capítulo, os versículos, tudo. Então aqui você tem detalhe por detalhe para você conhecer melhor a criação do ser humano, a queda do ser humano, o mundo anterior ao dilúvio, então é pré-diluviano, o que foi o dilúvio, como é que aconteceu, as nações, como é que aquele mapinha que eu te mostrei, tudo, a Torre de Babel que eu acabei de te explicar, com a confusão de línguas, a genealogia de Abraão, e isso é importante para os hebreus e os judeus até hoje, isso é importante, eles têm isso tudo controladinho, tudo muito... para eles isso é fundamental, tanto é que Mateus ele já entra com uma genealogia, porque para o judeu genealogia é muito importante. Nós vamos ver os patriarcas escolhidos, o começo, o patriarcado, quem eram esses patriarcas, por que eles estavam ali, qual é a função deles, o que é o patriarca? Os primeiros pais, vou chamar assim, tá? Então nós vamos ver aqueles que começaram a ter aquela intimidade maior com Deus, a criar um povo, que depois, mais tarde, seriam as 12 grandes tribos que nós temos, né? Que nós tivemos. Aqui, Abraão, o chamado de Abraão, aqui é mais detalhadinho, cada um dos detalhes deste livro de Gênesis. Isaac, de novo aqui, detalhe por detalhe, ele vai buscar uma noiva fora, a morte de Abraão, Ismael, Esaú, aqui ó, o grande problema, lembra disso daqui, isso aqui vai trazer um grande problema, e aqui nós temos uma das maiores lições de educação do lar, estrutura de família, aqui Deus confirma, ele reafirma o seu conserto. Jacó, este patriarca também, como é que ele, olha os atos dele, tudo que ele vai fazendo, mas Deus confirma o conserto. Olha só, Deus, apesar dos erros dos homens, Deus confirma o conserto. Isto que é fundamental. O casamento dele em Harã, como é que isso acontece? Olha só, Esaú, a história de Esaú, tudo que ele passa, depois José, depois a sua venda, a sua exaltação, tudo como é que vai acontecendo e nós vamos conhecendo este que foi desprezado e quem ele se transforma. Seus irmãos, esses irmãos, meu Deus, mas está vendo, o amor de Deus também os alcançou. E a mudança deles para o Egito, quando entrou a fome, tudo aquilo estava acontecendo e ali eles foram... Deus já tinha usado esses irmãos para colocar José lá no Egito, para que quando esses irmãos fossem para lá, o Egito estava preparado para receber o povo de Deus. É aquilo que eu falo sempre, Deus usa quem Ele quiser para abençoar o seu povo. A bênção final de Jacó está aqui, a bênção final de Jacó, né, nos seus últimos momentos, e os últimos dias de José. Então está aqui uma pequena síntese do que é Gênesis. Na semana que vem, ou num outro momento, eu estarei passando para vocês um novo livro, um novo material, que é Êxodo. E vamos caminhando neste conhecer a palavra de Deus. Leia, estude, pegue esse material, mais a apostila que eu estarei te enviando, estude, dê uma olhadinha em tudo isso, é muito precioso e você vai encontrar momentos gostosos nesta leitura. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e estude
muito, porque quanto mais eu conheço de Deus, mais perto dele eu quero ficar. Que Deus abençoe a todos.